Quando tudo desaba lá fora, é dentro que começa a verdadeira batalha. Não contra o que está acontecendo, mas contra o que está despertando dentro de você. Você sente o nó apertando o peito, os ombros pesam, o corpo quer correr, mas não sabe para onde. E o pensamento? Não para. Roda, repete, revisita cenários, tenta prever o que vem, e tudo isso com a ilusão de que, se você pensar o bastante, talvez consiga impedir a dor, talvez consiga impedir o pior. Mas a verdade é que, quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle. Quanto mais tenta fugir do que sente, mais preso você fica naquilo que quer evitar. Essa é a armadilha invisível que muitas pessoas não percebem. A ansiedade não nasce do que está acontecendo. Ela nasce do que sua mente projeta sobre isso. Ela vem da tentativa de escapar do agora, de querer que a dor acabe antes mesmo de começar, de não aceitar o que está vivo dentro de você neste momento. Greg Braden fala de algo que talvez te ajude a entender isso com mais clareza: o coração como um centro de inteligência. Ele não é apenas um órgão que bombeia sangue, ele é um campo elétrico, magnético, emocional, e esse campo conversa com o cérebro. Ele influencia seus pensamentos, ele dita o tom da sua energia. Quando o coração está em estado de coerência, o corpo inteiro entra em equilíbrio. Mas quando está em caos, quando está vibrando medo, rejeição, urgência, o corpo todo responde com alarme. E nesse estado não há clareza, não há intuição, não há escolha verdadeira. Talvez você tenha crescido acreditando que manter a calma era sufocar o que sente, que era ficar forte e ignorar a emoção, que era não demonstrar fraqueza. Mas isso nunca foi calma, isso foi apenas sobrevivência emocional. Calma de verdade não é ausência de emoção, é presença. É conseguir sentir tudo o que sente, sem perder de vista quem você é. Joe Dispenza diz que o corpo se acostuma a viver no passado, que ele se vicia na química do medo, da raiva, da tristeza, que muitas vezes, mesmo quando o perigo já passou, o corpo continua preso naquele padrão vibracional, revivendo o mesmo estado como se ainda estivesse lá. Por isso, é tão difícil se acalmar, porque não é só uma escolha racional, é um condicionamento, é uma programação. Mas o mais bonito é saber que essa programação pode ser reescrita, que é possível ensinar seu corpo a viver outra emoção, que é possível ativar uma nova memória, não do passado, mas do futuro que você deseja criar. E essa é a chave que talvez você nunca tenha ouvido. Manter-se calmo nos piores momentos não é negar a dor, é acessar uma frequência onde o caos não consegue te dominar. Essa frequência mora dentro de você. Ela não depende do que está acontecendo lá fora. Ela não precisa que tudo esteja resolvido. Ela só precisa de espaço, de permissão, de respiração e talvez de um pouco de silêncio. O silêncio onde você volta a sentir o seu próprio coração. O silêncio onde a vida começa a sussurrar verdades que o medo não deixa você ouvir. O silêncio onde, mesmo em meio à tempestade, algo dentro de você permanece intocado. Essa parte que não grita, que não se desespera, que não corre. Essa parte que apenas observa, essa parte que já sabe, essa parte que já está em paz. Capítulo 1. O que te tira da calma não é o que acontece, é o que você acredita sobre o que acontece. Você já percebeu como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes? Uma se desespera, a outra respira, uma colapsa, a outra encontra um ponto de equilíbrio invisível, quase sagrado. A diferença entre elas não está nos fatos, está nas histórias que contam a si mesmas sobre os fatos. A mente humana é uma criadora incansável de significados, e esses significados, mesmo quando não são verdadeiros, moldam sua química interna, seus sentimentos, sua vibração, sua energia.
Quando você acredita, ainda que inconscientemente, que isso é o fim, não tem saída, não vou suportar. Seu corpo obedece. Ele responde como se aquilo fosse realmente o fim. Ele entra em alerta máximo. E nesse estado, é impossível manter a calma. Aqui está a primeira chave esquecida. Manter a calma não é um esforço, é uma consequência. Uma consequência de como você interpreta a realidade. Uma consequência da história que você conta enquanto o mundo desmorona. Uma consequência da lente pela qual você vê o que está te acontecendo. Quando você muda a lente, muda o impacto, muda a química, muda o campo. Gregg Braden fala sobre isso ao citar os monges que, em meio à guerra, oram não por paz, mas como se a paz já tivesse acontecido. Eles não pedem por algo distante, eles encarnam a vibração daquilo que desejam, e essa vibração muda tudo ao redor. Isso não é otimismo cego, é inteligência vibracional, é sabedoria energética. E talvez essa seja a sua primeira lembrança hoje. Você não precisa acreditar nos pensamentos que surgem no meio do caos. Eles não são você. São apenas respostas aprendidas. Velhos reflexos de um corpo que por muito tempo viveu em alarme. Mas agora você pode ensinar uma nova resposta. E a verdadeira mudança começa aí. Capítulo 2. O corpo que você habita aprendeu a entrar em guerra toda vez que algo sai do controle. Seu sistema nervoso foi treinado, muitas vezes sem que você percebesse, a associar instabilidade com perigo, mudança com ameaça, incerteza com sofrimento. Desde pequeno você aprendeu que o mundo não era seguro, que precisava estar sempre alerta, que se não estivesse no controle, algo ruim aconteceria. E isso não foi culpa sua. Isso foi herança. Herança emocional, energética, ancestral. Mas essa herança, se não for transmutada, te prende num ciclo. Um ciclo em que qualquer imprevisto ativa um estado primitivo de sobrevivência. O coração acelera, o estômago fecha, o ar some, a mente entra em torpor ou em frenesi. Esse estado não é você sendo fraco, é seu corpo tentando te proteger. Só que ele ainda não entendeu que agora você não precisa mais reagir como antes. Ele ainda vive no tempo antigo, no tempo em que tudo era ameaça. E aqui entra o ensinamento de Joe Dispenza. O corpo é o inconsciente. O corpo guarda o passado como se fosse presente. E se você não interromper esse ciclo com consciência, ele continuará reagindo ao passado, mesmo quando o presente já pede outra resposta. Por isso, a calma verdadeira não nasce de um mantra repetido da boca para fora. Ela nasce do corpo que reaprende a sentir-se seguro. Ela nasce do sistema nervoso que é desacelerado com gentileza. Ela nasce quando você deixa de fugir do desconforto e começa a acolher o que está vivo, sem tentar controlar tudo. Capítulo 3. Silenciar não é se ausentar, é se reconfigurar. Nos momentos de colapso, o instinto é reagir, falar, agir, justificar, tentar mudar o outro, provar algo, fazer alguma coisa. Mas às vezes, o maior poder está em não reagir, em permitir que o que está se movendo por dentro possa se organizar, sem ser atropelado. O silêncio, o verdadeiro silêncio, é aquele em que você ainda sente tudo, mas já não se perde mais no que sente. É aquele em que você ainda ouve os ruídos mentais, mas não acredita mais em todos eles. É aquele em que você ainda está no meio da tempestade, mas algo dentro permanece intocado. Esse silêncio tem poder terapêutico. Ele reconecta. Ele abre espaço para que uma outra inteligência comece a operar. A inteligência do coração. Não o coração sentimental, mas o coração eletromagnético, do qual Gregg Braden fala. Aquele que influencia o campo ao redor. O que cria coerência entre emoção, intenção e biologia. Nesse silêncio, sua frequência se eleva. Não porque você tenta, mas porque você para de resistir. Porque você começa a estar. E estar é o primeiro passo para curar.
Capítulo 4. O medo de sentir é o que mantém o sofrimento ativo. Há um momento em que a dor chega e você aperta, segura, trava, o corpo endurece. Os olhos se secam, a voz se cala. É como se, ao evitar a dor, você pudesse impedir que ela o atravessasse. Mas ela já entrou, e o que você está resistindo não é a dor em si, é o que você acredita que ela vai causar. Você tem medo de colapsar, de não dar conta, de se perder. Mas e se sentir fosse o único caminho para passar? E se a dor só fica porque não teve permissão de fluir? A mente acredita que se ela permitir, será engolida. Mas é o contrário. O que engole é o acúmulo, o represado, o que não teve permissão de sair. A calma aqui não é um destino, é uma travessia, é a consequência de ter deixado passar o que precisava passar. A emoção vem, te atravessa e depois se vai. E o que sobra é você, inteiro. Capítulo 5. O excesso de futuro destrói o presente. Ansiedade é a mente tentando evitar algo que ainda nem aconteceu. É o corpo entrando em guerra com um tempo que não existe. É o agora sendo sabotado por um depois imaginário. Você já reparou como, nos piores momentos, o que mais te atormenta não é o que está acontecendo, mas o que pode acontecer? A catástrofe que sua mente cria, os desfechos que ela projeta, os e se que ela insiste em repetir. Mas não existe depois, quando se está presente. Não existe pânico quando o corpo está inteiro no agora. O pânico nasce na ausência, na desconexão, na tentativa de viver um tempo que ainda não chegou. E aqui está a chave espiritual que poucos compreendem. O agora não é apenas um momento. Ele é uma frequência onde o caos externo não consegue penetrar. Porque nesse agora você está, não imaginando, não prevendo, apenas sendo. E nesse ser, o corpo se acalma, a mente silencia e a alma volta a respirar. Capítulo 6. Você não precisa reagir a tudo que sente. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher o silêncio. Você pode sentir medo e ainda assim permanecer. Você pode sentir tristeza e ainda assim não se fechar. Porque você não é o que sente. Você é aquele que sente. Essa consciência de que emoção não é identidade é libertadora. Ela te devolve o poder de escolher a resposta, de não agir no impulso, de não alimentar o ciclo. A calma nesse ponto não é uma negação, é uma mestria. É saber que você pode observar sem ser engolido, que você pode escutar sem ser arrastado, que você pode estar no fogo sem se queimar por completo. Esse estado é treinável, ele é cultivável e começa com uma simples decisão: não fugir mais de si mesmo. Capítulo 7. A mente quer controle, o coração quer presença. A mente diz: faça algo. O coração diz: esteja aqui. A mente grita: reaja. O coração sussurra: escute. A mente exige respostas. O coração acolhe o silêncio. E nessa dança entre controle e entrega, você escolhe qual frequência quer alimentar. Você pode continuar tentando controlar o que sente, o que o outro faz, o que vai acontecer. Ou pode descansar no não saber. Pode confiar no que se revela quando você não está tentando consertar o mundo. Pode descobrir que a maior força não vem da rigidez, mas da flexibilidade. Assim como o bambu, que se curva com o vento, mas não quebra. Que balança nas tempestades, mas permanece enraizado. Você não precisa ser pedra, pode ser raiz. Conclusão: quando o corpo sente segurança, a alma floresce. Bruce Lipton ensina que as células só se regeneram quando estão em ambiente de segurança, que o corpo só entra em modo de cura quando sente que está fora de perigo, que até o DNA responde ao ambiente vibracional, ou seja, se você vive em alerta constante, seu corpo para de se restaurar. Ele sobrevive, mas não vive. E isso não acontece só biologicamente, a alma também adoece nesse estado. Ela se retrai, se fecha, se silencia. Mas quando você começa a criar segurança interna,
Quando seu corpo aprende que não precisa mais reagir como antes, algo se abre. A alma volta. O campo muda. As emoções se equilibram. Greg Braden fala sobre isso ao explicar a inteligência do coração. Esse espaço sagrado que, quando alinhado com o cérebro, gera coerência, harmonia, clareza. E essa coerência é a verdadeira calma. Não uma calma fingida, mas uma calma sentida, vibrada, encarnada. A boa notícia é, ela está aí dentro. E você não precisa alcançá-la. Apenas se lembrar. Lembrar que mesmo no caos existe um centro, que mesmo na dor existe um ponto de paz. Que mesmo sem saber como, algo em você já sabe. E que talvez, só talvez, o silêncio que você tanto teme seja justamente o lugar onde você se reencontra.